O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, 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 o Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oi, gente, tudo bem? Muito boa noite para quem está assistindo agora ao vivo. São 8 horas e 5 minutos depois da música, que foi, como dito, a nossa prece. Boa noite para quem está assistindo ao vivo, mas bom dia ou boa tarde para quem estiver assistindo em outro horário, porque esse vídeo fica gravado nos canais do YouTube e também na nossa página no Facebook. Galerinha de sempre já está aí com a gente, o Cristiano, a Eliana Vilela, o Zé Aparecido, a Dona Angelina, isso aí, vamos começar. Hoje a gente tem uma live em dobradinha, Eu lhe peguei de surpresa, meio que no laço, como se fala entre os trabalhadores espíritas, sobretudo nas casas espíritas, mas na verdade só fiz isso porque eu sei que vai se realizar um trabalho bacana aqui com a presença da nossa amiga Beth, né? Tá terminando de se ajeitar ali, ó, já tá na frente da tela. Ah, gente, desculpa. Eu vi a mensagem 5 para 8. Não, mas foi proposital. Eu queria te pegar de surpresa, eu não queria que você preparasse. E pegou. Vamos lá. Por que a gente fez isso de surpresa? Na verdade, se a Beth falasse que não, é claro, eu iria fazer, mas eu quero produzir hoje uma maneira um pouquinho diferente de a gente conversar sobre espiritismo, porque o espiritismo não é uma coisa que se aprende apenas, exclusivamente com palestra, não é? Não é
Eu até imagino que era uma das coisas que Kardec menos imaginava que fosse acontecer com o Espiritismo quando ele começou aquele trabalho bacana na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, a gente vai conversar um pouco hoje sobre o tema proposto, que eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que a gente vai continuar com ele na próxima semana, né, Beth? Sexta-feira que vem? Não, quem sabe na segunda, na terça, em alguns dias desenvolvendo. Porque, na verdade, Beth, Beth, passou, como você viu no começo, uma música e a música foi a nossa prece, tá bom? Então, eu quero que a gente converse um pouco com o pessoal de casa sobre zona de conforto. Só que zona de conforto, crescimento espiritual, né? Que é o tema, acho que é, digamos assim, o guarda-chuva do tema. E a zona de conforto é uma das coisas que a gente costuma conversar, falar. A gente vê muitas postagens na internet falando que a zona de conforto é um local de tranquilidade, mas que não tem crescimento. Então eu queria conversar um pouco sobre isso. E nada mais interessante do que ter uma pessoa que conhece de psicologia, né? Para falar sobre o assunto. O que você acha? Posso fazer uma preleção aqui rapidinho sobre o assunto? O que você acha? Pode ser? Aí a gente vai conversando um pouquinho? Claro. Legal. Puxa o trem. Dá uma boa noite pro pessoal primeiro, fala com eles, que eles estão te ouvindo aí, tem uma galerinha te ouvindo aí já. Eu agradeço muitíssimo a confiança e espero que, para mim é uma novidade. Para mim também. Fazer em dupla, né? Dobradinha. Mas vai ser legal. E boa noite a todos. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Alguns não os conheço pessoalmente, mas no meu coração. É isso aí. Vamos lá. A ideia é que a gente converse um pouco, e tudo isso começou porque uma amiga nossa, Karina, né? Karina Pestana, lá de Birigui. Beth? Tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Então tá bom, então vamos continuar. Ela fez uma postagem que eu achei muito interessante. A postagem dizia que na zona de conforto a gente tem até um pouco de tranquilidade, mas a gente não cresce. Né? A gente não tem a oportunidade do crescimento. Eu acho que o da Beth travou, eu vou comentando aqui, se o dela voltar, e a gente toca conforme a gente tinha imaginado. E deixa eu ver, a Ângela está dizendo que a fala da Beth está com um pouquinho de eco. Vai se organizando aí, Beth, sem pressa, sem estresse. Vai se organizando que a gente faz aqui uma preleção. Mas a ideia é que a gente compreenda um pouquinho, não é, à luz da doutrina espírita, mas também à luz da psicologia. E eu estou aqui usando o suporte de uma revista científica que chama-se Psique, Ciência e Vida. Né? Essa revista aqui é o número 16 desse ano. É a número 16 desse ano de 2020, tá? É essa revista. Ela tem vários subtemas aqui. Ela tem o amor ao próximo, fala um pouco sobre as teorias da psicoterapia, tímidos e calados, fala um pouco sobre timidez, homossexualidade, atrações inconscientes e tal. Então tem bastante coisa dentro dessa revista. E ela tem uma coisa que é bem interessante, que vai, e aí eu tô usando isso de suporte para poder produzir um pouco de reflexão. Beth voltou. Tá me ouvindo, Beth? Sim. Então tá bom. Eu estava falando pro pessoal que eu comecei um pouco das minhas reflexões a partir dessa revista, que é uma revista científica de psicologia. Não sei se você conhece, deve conhecer, né? Ciência e Vida, Psique. E ela tem vários subtemas. A matéria principal, que deu margem a 4 artigos, fala sobre a homossexualidade hoje, não é? Os homossexuais hoje. E fala da atração inconsciente, preconceitos e legislação, e fala um pouco sobre neurociência também, desde a fase intrauterina, desde a fase da formação, mostrando que a questão da homossexualidade ou da homoafetividade, como preferem alguns, tem a ver também com questões genéticas, com questões anatômicas e não só com uma questão comportamental. Na verdade, é muito menos comportamental do ponto de vista da reportagem, do artigo. Não estou dando aqui a minha opinião, estou dizendo que do ponto de vista do artigo é muito menos comportamental e muito mais genético. Só que a genética se estrutura a partir de uma realidade espiritual, né? Existe
as nossas tendências, as nossas realidades, as nossas construções espirituais, e elas são impressas, vamos dizer assim, né, no corpo perispiritual, no corpo espiritual, que Allan Kardec vai estudar no Livro dos Espíritos, que ele chama de perispírito, que é o envoltório espiritual, e esse corpo perispiritual ele ajuda no processo de construção dos próximos corpos físicos a partir da ideia do espírito. Então o espírito pensa, o perispírito conduz e o corpo reproduz. Espírito pensa, perispírito conduz e corpo reproduz. É como se fosse um fio condutor, mal comparando. Então, quando chegam questões de ordem genética no corpo físico, elas se imprimem no corpo físico porque no espírito há uma certa tendência ou uma certa realidade pré-construída, ela vai, através do perispírito, alcançar a formação anatômica do corpo. É basicamente assim que se constitui a questão da nossa própria hereditariedade. Vamos dar como exemplo, eu fui menino por muitas encarnações e em algum momento dessa multiplicidade de existências eu preciso reencarnar como menina para aprender algumas coisas. Só que eu tenho todas as minhas tendências, como que eu posso dizer, mais relacionadas às minhas experiências masculinas. Se o meu espaço, que o pessoal chama de entrevidas, né, mas é que na verdade entre vivências ou entre reencarnações for curto e talvez eu não tiver tempo de fazer uma grande transformação no corpo perispiritual para uma reencarnação, vamos dizer assim, com todos os planejamentos 100% organizados, e é muito raro esse tipo de situação, vai acontecer que o meu corpo físico ele vai atender às demandas do espírito que sou, e essas demandas serão impressas no corpo físico a partir da ordem do espírito, do fio condutor que é o perispírito, e se imprime no corpo. Então o corpo físico de fato carrega geneticamente traços de afetividade que vão na tendência daquilo que o espírito tinha. Então, quando um neurocientista estudando a sexualidade percebe que existem algumas questões anatômicas no cérebro, algumas questões neurológicas, que estão relacionadas à questão da homoafetividade, ele percebe bem, só que ele só vê a causa, ele só vê o efeito, ele não vê a causa. Mas, independentemente disso, cabe ressaltar o seguinte: todas as experiências são importantes, a gente não está aqui fazendo nenhum juízo de valor, pelo menos não por enquanto. Se em algum momento a gente fizesse, a gente vai deixar isso claro. Mas a gente está somente comentando que existe um tipo de reencarnação que vai se construir num corpo, por exemplo, feminino, com uma questão neurológica que gera tendências afetivas no mesmo sentido. Daí, homoafetivas. Homogeneidade. O homo é o prefixo que estabelece a questão da igualdade. Homogêneo, né? Bem misturado. E homossexual tem uma tendência sexual no mesmo sentido da sua anatomia. Fique claro que não existe nenhum problema, né? Não existe nenhum defeito, não existe nenhum desvio de caráter no que se chama homoafetividade ou homossexualidade. Não é essa a posição da doutrina espírita. Tá bom? É uma questão de experiência, é uma questão pela qual a gente vai, às vezes, passar por conta de uma necessidade de aprendizado numa condição afetiva, sexual, diferente daquela que a gente se habituou. Então, quem tem o hábito de reencarnar como menino várias e várias vezes, né? Pega aí, por exemplo, o Pedro Miranda, que está aqui com a gente, deu uma boa noite alguns minutos aí. Se o Pedro, que está reencarnando como menino faz tempo, precisar reencarnar como menina, talvez ele tenha, e não é regra, mas talvez ele tenha uma tendência íntima da sexualidade ser homoafetiva. Isso é perfeitamente natural, faz parte do processo. Não tem por que julgar, não tem por que condenar. Só que o que acontece? Aí essa pessoa entra num ambiente que ela está desacostumada. O que é a tal da zona de conforto? Basicamente a gente chama de zona de conforto, zona do ponto de vista... vamos traduzir essa palavra, porque ontem a amiga até fez um comentário aqui que suscita bastante reflexão, mas zona do ponto de vista de região, né? Ambiente. O que é a zona de conforto? É o lugar onde eu estou acostumado, onde eu estou confortável, onde, por exemplo, eu consigo entrar na minha casa, eu consigo entrar de luz apagada, transitar sem ninguém deixar nenhum móvel no meio do caminho, eu estou perfeitamente confortável para caminhar na minha casa, mesmo sem energia elétrica, mesmo sem luz, sem conseguir enxergar nada. Eu me viro, né? Eu consigo, eu entendo isso como zona de conforto, porque é o ambiente em que eu estou confortável. Além da questão do ambiente, tem a questão das atividades. Por exemplo, no campo profissional. Né? No campo profissional, a pessoa que vai atuar dentro daquilo que ela já tem muita experiência, já fez muitas vezes, ela vai estar dentro da zona de conforto.
dentro do campo profissional. Dentro do campo educacional, a mesma coisa. Dentro do campo dos conflitos. Se você vai experimentar um tipo de conflito pelo qual você já passou muitas vezes, talvez aquele conflito para você seja zona de conforto e para uma outra pessoa seja um ambiente completamente inóspito. Então vamos pensar na zona de conforto como um círculo. A princípio, vamos pensar na zona de conforto como um círculo. O ambiente em que, seja no campo da interação social, no campo da interpessoal e da intrapessoal, eu esteja extremamente à vontade, porque eu já estou acostumado, já guardei muitas experiências. Essa é a minha zona de conforto. Sempre que eu saio desse círculo, eu entro em ambientes desconhecidos. E o grande problema de sair da zona de conforto, né, Beth? É entrar no ambiente do desconhecido, da pouca experiência. Mas aí eu quero propor uma reflexão, não é? Que é basicamente foi o que foi colocado no post da minha amiga Karina. Dá para evoluir só na zona de conforto? Essa é uma pergunta que é basicamente a pergunta que eu quero que a gente analise. Né? Então, a gente vai ter, provavelmente a maioria das pessoas já responderam na mente, né? E eu acho que eu posso até arriscar aí que 99% das pessoas vão dizer que não dá para evoluir só na zona de conforto. O que você acha, Beth? A gente pode até unir zona de conforto com inversão de gênero de uma encarnação para outra. Porque, às vezes, o espírito até pede para vir num sexo diferente daquele que ele vinha em muitas encarnações, e ele vai passar por muitas dificuldades. É um passo a mais para sair da zona de conforto. Aí, se você me permite, você Sim. falou da genética, da homossexualidade. Todos nós nascemos menina. Quando nos primeiros dias, semanas de vida, nosso aparelho genital, seja menino ou menina, é de menina, é indiferenciado. A gente não sabe né, em que vai acontecer. Depois, a partir de um certo tempo, ainda no útero, é que vão se formando os anexos, as partes masculinas do aparelho genital, a partir de um aparelho genital feminino. Isso faz parte da embriologia. Agora, num certo mês da gravidez, se o bebê não produzir testosterona, mesmo que ele nasça, digamos, menina, ele tem tendência a ter, assim, gostar, né, do mesmo sexo. E a gente sabe pela espiritualidade que nós reencarnamos às vezes como homem, às vezes como mulher, porque os papéis que cada um, no geral, assumimos, nos levam a desenvolver certas qualidades. Então, quais as qualidades dos papéis masculinos? Digamos, um general, um gerente de banco, o chefe de família, como se dizia antigamente. Então, é coragem, determinação, proatividade. E o papel da mulher? Geralmente a mulher é mãe, trabalha como professora, enfermeira, é cuidar. Então, desenvolve a sensibilidade. Ao longo desses muitos papéis, como homem ou como mulher, nós estamos desenvolvendo essas qualidades, masculinas ou femininas. Mas nós precisamos desenvolvê-las todas até chegar à perfeição. E a gente vê Chico Xavier, né, a gente fala, era uma moça, né, de gentileza, de doçura, porque ele tinha muitas qualidades femininas, dessa doçura, dessa sensibilidade. E Madre Teresa de Calcutá, ela era até briguenta, ela era uma guerreira, era uma mulher, tinha muitas qualidades masculinas. Então, espíritos muito evoluídos, que já conquistaram muitos valores, muitas virtudes nesses ambos papéis. E a psicologia de Jung, a psicologia analítica, o Carl Gustav Jung, ele também tem essa concepção de que nós temos dentro de nós o ânima e o ânimos, né? A ânima e o ânimos, que é o lado masculino, o lado feminino, e precisamos desenvolvê-los os dois para fazer a integração e conquistar a individuação. A individuação é a nossa perfeição, a plena autenticidade de nós mesmos, de quem somos, do que queremos.
E aí também, voltando a falar, você falou que as reencarnações são planejadas. Quer dizer, cada reencarnação é um caso à parte, não existe uma regra geral. Tudo depende das necessidades evolutivas do espírito. Se ele não tem condição de escolher, ele, né, ainda está num estado de evolução pequeno, ele não, a reencarnação será compulsória, ser-lhe-á imposta. Então, digamos, alguém que estuprou, ele pode vir numa condição feminina para aprender a não fazer mais isso. Mas espíritos mais evoluídos, às vezes, eles mais esclarecidos, eles planejam até detalhes do seu corpo físico, das provas pelas quais vão passar, lógico, sob a orientação de seus mentores. Então, muitos pedem para vir nessa condição de homossexualidade para desenvolver a sensibilidade, principalmente porque vão trabalhar nas artes. E então a gente vê, por exemplo, no livro Missionários da Luz, André Luiz psicografa pelo Chico Xavier, a reencarnação de Sigismundo. A gente vê que está tudo planejado pelo plano espiritual. Tem até um gráfico do organismo físico. Existem mapas cromossômicos. E como a gente falou, né, a própria revista Psique fala que essa tendência à homossexualidade pode ser genética. Então, esses mapas cromossômicos é que vão determinar a nossa genética. Até o André Luiz olha, né, aquele monte de desenho, não entende nada, e o instrutor fala assim, realmente, por enquanto, isso é muito para você. Até uma moléstia do coração é planejada para o Sigismundo, quando ele atingir a idade madura, por conta de faltas passadas. Então, a justiça existe justiça das reencarnações e justiça nas reencarnações. Há uma concordância entre as leis de Deus e a hereditariedade. É verdade. Estou até procurando aqui a parte da matéria que fala, que inclusive a fala não é nem que existe a possibilidade do imperativo genético. A reportagem vai mostrar as áreas do hipocampo, as áreas do córtex cerebral, que são responsáveis pela afetividade, ali interação com as amígdalas, com a região da região límbico-hipotalâmica, aquela parte básica do cérebro, e mostra que 99% das pessoas que têm a sexualidade diferente do padrão tem ali a sua explicação. Né? Então não é como dizem algumas pessoas, não é uma questão de aberração da natureza, não é uma coisa a ser condenada, isso é que é importante que se diga. Né? O Chico Xavier, Arnaldo Rocha, que conviveu com ele, trabalhou como dialogador, como doutrinador, como queira, quando o Chico ainda era médium de desobsessão, lá no grupo espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, conviveu muito tempo com ele, conviveu uns 20, 30 anos, logo no começo da carreira mediúnica do Chico, eles tinham uma intimidade muito grande. O Arnaldo Rocha comenta, né, que o Chico confidenciava para ele que todas as últimas reencarnações, desde a Grécia, 2.400 anos atrás, todas as últimas reencarnações dele foram como menina. Foram como mulher. Né? Ele foi filha, né, do Publio Lentulus, não foi? Foi a Lívia, nesse caso foi a Lívia. Né? A filha de Publio Lentulus, que foi curada por Jesus, né? Acho que é Lívia, não lembro se é Lívia, acho que Lívia é o nome da mulher. Eu não lembro o nome dela. Mas enfim, ele foi uma pitonisa, já desenvolvendo o trabalho mediúnico na época do Sócrates. Ele foi a filha do Publio Lentulus, ele reencarnou depois umas 2 ou 3 vezes como menina, ele reencarna naquele livro Renúncia, né? Alcione, se eu não me engano, era o Chico Xavier, não tenho certeza, e ele vai reencarnando. Até mesmo quando Allan Kardec está encarnado, ele vai reencarnar como, se eu não me engano, é uma das médiuns, né? Tem muita gente até que fala, o Chico Xavier foi o Kardec reencarnado. Segundo Arnaldo Rocha, e aqui eu não quero entrar na briga, eu acho que essa briga não é minha, mas segundo Arnaldo Rocha, ele foi uma das médiuns que serviu ali para o Chico Xavier,
ou melhor, pro Allan Kardec, na produção das obras básicas. Foi uma daquelas moças que foi médium lá na época. Então, a gente percebe, e aí quando ele vai reencarnar, dentro do planejamento, segundo ele teria conversado com Arnaldo Rocha, a reencarnação dele, ele opta pela reencarnação num corpo masculino para que ele não tivesse a questão do imperativo sexual atrapalhando, porque se ele fosse uma menina e se apaixonasse, de repente ele poderia constituir família, e o imperativo da possível relação afetiva faria com que ele talvez não conseguisse dar conta de ser o médium que foi, né? Então, por uma necessidade de trabalho, ele tinha uma constituição fisiológica diferente da que ele estava acostumado. E isso fica claro na maneira dele se comportar, na maneira de ele se relacionar, a maneira com que ele afeta as pessoas, que o Chico afetava as pessoas, era uma maneira espetacularmente peculiar, né? Dificilmente a gente vai encontrar alguém que fala assim, eu visitei o Chico e para mim foi como visitar alguém na venda da esquina. É muito difícil. Eu nunca vi alguém dizer que viu o Chico pessoalmente que não saiu de lá impactado, né? Todas as pessoas com quem eu converso, e eu me tornei espírita um pouco depois da desencarnação do Chico. Então eu não tive nem a oportunidade, nem poderia ter ido, porque não era uma coisa do meu interesse na época. Mas eu não conheço ninguém, Beth, que tenha dito assim, eu conheci o Chico pessoalmente e tal. Mas enfim, a gente acabou falando um pouquinho disso e saiu fora da questão da zona de conforto. Só que, falar um pouquinho de evolução. Existem alguns pontos nas obras básicas que são chave, são pontos-chave para a gente falar de progresso, né? Existe a lei de progresso. A lei de progresso no Livro dos Espíritos é um capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, que fala só sobre progresso. Existe uma pergunta que fala que o espírito não retrograda, se eu não me engano é 125 ou 135, e tem a pergunta, no Livro dos Espíritos tem a famosa pergunta, né, do 621 e 919. São essas duas perguntas que vão falar um pouquinho sobre essa questão da marcha do progresso. 621 vai dizer onde é que está escrita a lei de Deus. Você lembra, Beth? Na consciência, né? Sim. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. 622, porque Deus pediu para que... porque tem que ser revelado, porque o homem não lembra, tá? Deixa eu pegar aqui, só para vocês não acharem que eu estou inventando história. Que a gente vai falando assim... A Beth se emocionou lá. Deixa. Eu faço uma maracutaia aqui para o celular parar. Mas eu comprei um suporte. Aliás, eu não estava em casa porque eu fui buscar lá embaixo. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Pergunta 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? Está falando de profetas. Sim, certamente, em todos os tempos, homens receberam uma missão. São os espíritos superiores que reencarnam na Terra. São os profetas. 623. Os que pretendem instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados? Sim, enganados. Qual o caráter? Então, pela possibilidade de a gente querer ajudar os outros e se enganar, aí Allan Kardec vai perguntar na 624. Isso vai culminar numa pergunta linda. 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Né? Profeta é a pessoa que tem a função de revelar alguma coisa, de tirar o véu de alguma coisa. O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações, não só pelas palavras. Palavras bonitas eu também consigo, isso aí não quer dizer muita coisa, não é, Beth? Palavra bonita a gente consegue, é só treinar que a gente fala, né? Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Aí vai culminar numa pergunta que é uma pergunta linda, primorosa, todo mundo adora, todo mundo lembra. Qual o tipo mais perfeito que ofereceu Deus ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta mais curta, vede Jesus. Então até aqui a gente começa a olhar para a questão. Primeiro a gente foi lá na 125, o espírito que está na linha de evolução, que está progredindo, ele não vai andar para trás. Isso é um ponto. O máximo que pode acontecer é ele ficar estacionário. E se a gente for lá na pergunta que eu estou mencionando aqui, ele inclusive é 125. Está aqui. Cheguei nela. Isso. O espírito pode não avançar, mas ele não retrograda. O que pode acontecer, olha que interessante, olha como os espíritos, e Kardec também muito sábio,
utilizam muito bem as palavras. A gente costuma dizer que o espírito pode estacionar, não é isso? Isso é um erro nosso de linguagem. Na verdade, o espírito não estaciona, porque estaciona é ficar parado. O que o espírito pode fazer, não fazendo esforço para evoluir, é ficar estacionário. Estacionário é diferente de parado. Estacionário, nesta linguagem, aí a gente vai buscar um pouquinho da tradução do francês, vai indicar para a gente o seguinte: ele não está se empenhando para caminhar para frente. Ele não está se esforçando para evoluir. Mas ele fica parado? Não, porque as coisas não deixam. A marcha do progresso, como o próprio livro dos Espíritos Estudando a Lei do Progresso ensina, ela não permite que o espírito fique totalmente parado. Ele pode não evoluir conscientemente. Mas aí, vou aproveitar de novo, a Beth, que é da área da biologia, ela sabe muito bem. Existe, por analogia, uma coisa que a gente fala que o espírito às vezes evolui por osmose. Né? Osmose é um negócio da biologia, né, Beth? O que é osmose? Osmose, assim, você tem uma membrana semi-permeável, né, que deixa passar solutos, e se tem uma concentração maior de um lado ou de outro, ele migra automaticamente, né, de onde tem menor concentração, de menor para maior concentração. Né? Por exemplo, você tem dois vasos comunicantes que estão em ligação, um está com muito sal, outro com pouco sal. A água vai migrar daquele mais diluído para aquele que tem mais sal, automaticamente tudo se homogeneiza, né? Mas por osmose, mas como é que a gente evolui por osmose? Porque lá no livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que todos podem conhecer as leis de Deus, mas nem todos compreendem, porque compreender é mais do que conhecer. Compreender é identificar-se. E a compreensão das leis de Deus que estão na nossa consciência é proporcional ao nosso grau de evolução. Então, tanto que assim, está na lei da consciência, a gente cumpre o dever, a gente se sente em paz conosco mesmo. A gente não cumpre, vem aquela cutucada, o remorso, a culpa. É a alma falando. Agora, por osmose, como é isso, Fred? Explica para nós. Não é difícil não. Não é difícil não. Você falou agora há pouco que alguns espíritos reencarnam, sendo que eles não podem planejar, alguém planeja. E eles reencarnam compulsoriamente. Né? É a mesma coisa. Eles vão na direção daquilo que eles precisam, eles vão se encontrar com aquilo que lhes harmoniza, eles vão experimentar os desafios necessários para que o espírito seja alimentado daquilo que ele mais precisa. Por exemplo, se eu tiver a necessidade de me alimentar de algum tipo de experiência que me conduza... Você está me ouvindo, Beth? Você quer cair o fone? Sim. Se eu precisar me alimentar de algum tipo de experiência que me conduza, por exemplo, à conquista da humildade, e eu não tenho condições de planejar, talvez eu reencarne compulsoriamente numa situação em que as minhas experiências vão me forçar a reconhecer o meu real tamanho. Né? Essa é a evolução por osmose. Sim, e tem outra situação que a gente poderia incluir nisso, seria a imitação, porque o nosso cérebro, por exemplo, o nosso cérebro tem a parte exterior, que é o córtex cerebral, que raciocina, que percebe, tem as sensações, né? A sensação do olho, que é a luz, a visão, tem a sensação do som, tudo isso se transforma em percepção no nosso córtex cerebral. E o córtex cerebral que cuida da nossa visão é muito grande. É uma das maiores partes do córtex cerebral. Então, a gente aprende muito pela visão. E a criança, principalmente, pela imitação. Então, poderíamos dizer que a imitação também seria uma osmose? A imitação do homem de bem, de pessoas, pais amorosos, adequados. Pode ser. Assim, pais que dão um bom exemplo, né? Dão um bom exemplo. Também é uma maneira de a gente pensar isso. E o que acontece nesse caso é que
basicamente o que a gente, quando a gente estuda a questão da evolução por osmose, basicamente o que a gente estuda é o seguinte: não há um esforço, não há um esforço consciente, mas as Tá. experiências se somam e a soma das experiências, seja a partir do princípio da imitação, que é um dos caminhos do aprendizado, né? Você começou a falar aí agora sobre os psicólogos que estudam a questão do aprendizado. A imitação é fantástica. O velcro, quem em casa conhece o velcro? Né? O velcro é aquele negocinho que você encosta um no outro e eles se engancham. A pessoa que inventou o velcro, ela não inventou, ela adaptou da natureza. Sabe aqueles carrapichozinhos? Não o bicho, mas aquilo que fica grudado na roupa da gente quando a gente está andando no meio do mato. O homem viu aquilo grudando e percebeu que existia uns fios, uns pelos, uns camelos, né? uns pelos naquele bicho que eram curvados e se enganchavam na roupa. E aí ele teve a ideia: eu vou fazer um lado com ganchos e outro lado com o enganchador, e fez o velcro, por imitação. É um dos princípios do aprendizado. Né? Agora, fala, Beth, você ia falar alguma coisa, eu ia te interromper. Então, assim, completando, você me suscitou uma ideia. Você diz assim que nós somos forçados a aprender pela dor. De uma forma, por exemplo, nós Pela fazemos experiência, né? escolha, Não diria necessariamente a pela dor, pela experiência, experiência de uma. pela experiência. E aí, por exemplo, a gente, pelo inconsciente, quando as nossas escolhas são feitas de uma forma automática, habitual, inconscientemente, e as coisas não acontecem como gostaríamos, a gente adoece, os relacionamentos ficam perturbados. Então, essa dor é o remédio, né? É um remédio que nos cura, que cura a alma. Então, seria uma evolução, digamos, compulsória. Mas É. se nós fizermos escolhas conscientes, que se procurarmos aprender, nos autoconhecer e sermos as melhores pessoas para os nossos próximos, a evolução será consciente. Então, a gente tem esses dois caminhos, né? Os dois Sim. caminhos. É E agora. assim, Pode falar. relacionando com a zona de conforto. A gente vai ter que sair da zona de conforto, quer queiramos, quer não. Porque o que acontece com a zona de conforto? A gente está lá bem tranquilo, digamos que eu não sei dirigir, eu tirei carta essa semana e tenho medo não, eu chamo Uber, pego carona, vou de transporte público, mas um dia eu resolvo enfrentar, saio na chuva, pego a viancheta, dá um medo danado. Mas, apesar do medo, a gente aprende. Então, a nossa zona de conforto se amplia. É como o Fredson falou, né, Fredson? É um círculo, essa zona de conforto. Depois vem a zona do medo, enquanto a gente está experimentando uma situação nova. E aí se amplia para uma zona de aprendizado. E a gente pode fazer essa escolha de forma consciente ou inconsciente. Tem essa. O pessoal faz quando fala da zona de conforto, eu infelizmente não descobri, a Beth, se ela souber, ela pode nos esclarecer qual é o psicólogo que defende essa teoria, mas ele defende uma ideia pensando em gráfico, né? Pensando em analogia. Existe um pequeno círculo que é o da zona de conforto, um círculo um pouquinho maior que é a zona do medo, um outro círculo que é a zona do aprendizado e um quarto círculo que é a zona do crescimento, que é uma região que nos direciona mais avidamente para o crescimento. Agora, a zona do medo, né, é interessante notar o seguinte: às vezes a gente vive. Quem falou muito sobre isso foi o Paulo Henrique Figueiredo, em uma live que ele fez pra gente no dia 5 de outubro. A Beth gostou bastante, né, Beth? Eu também. Adoramos. Ele falou muito sobre essa cultura do medo. Não diretamente, mas ele acabou falando que nós, espíritas, muitas vezes acabamos adotando também para nós a cultura do medo. O medo do obsessor, né? O medo do umbral, o medo das punições divinas como adaptação dos castigos relacionados a céu e inferno, né? Mais especificamente a inferno e purgatório.
e fizemos uma leitura provavelmente equivocada a respeito dessa nossa relação conosco mesmo, com o ambiente que nos cerca, com a realidade espiritual e com Deus, que é o que é pior ainda. Estabelecemos, talvez, no nosso movimento espírita, uma relação equivocada conosco mesmo, com o nosso ambiente, com a nossa realidade espiritual e com Deus. E aí a gente acabou enfatizando por muito tempo a questão da coerção. A questão da coerção. Né? Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Se você não fizer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Aí a gente adotou palavras como karma, que não são palavras naturais da doutrina espírita. Sem nenhum demérito para a palavra, ela tem o seu valor, a gente pode usar, não tem problema. Só que quando a gente enfatiza demais a questão do karma, a gente começa a dar muito ibope à questão, vamos dizer assim, até porque a gente não usa o dharma, né? A gente só fala do karma. Né? Quem conhece um pouquinho do hinduísmo sabe o que eu estou falando. Tem o karma e tem o dharma. O dharma é a coisa boa, é o presente, é a dádiva. A gente só escolheu uma, porque a outra não é? Só aquela que mostra as consequências. Gente, mas nem tudo que a gente experimenta é consequência do passado. Às vezes é planejamento para o futuro. Às vezes uma dor não é necessariamente, eu tenho um problema na fala. É porque falou errado? Talvez é porque eu tenha falado errado, ou talvez é porque eu esteja preparando elementos mentais numa encarnação, para numa próxima encarnação estar mais pronto para ser um orador. Talvez nessa encarnação eu não deva trabalhar a fala, eu deva trabalhar a meditação, o pensamento. Não é uma possibilidade, Beth? Sim. E às vezes a gente fica enfatizando a questão, isso aqui é culpa, é não sei o quê, foi aquilo que você fez e tal. E aí o que acontece? Quando a gente começa a observar Jesus na profundidade daquilo que ele fala, né, ele não está nunca se preocupando em enfatizar o erro. Eu não lembro, particularmente, se tivesse aí, me ajuda, Beth, eu não lembro de um momento em que Jesus curou alguém e depois da cura ele falou, então, você fez isso de errado e nasceu assim. Eu lembro sempre dele dizendo o seguinte, olha, vá e faz a coisa certa para não acontecer coisa pior. Ou seja, é daqui para frente. É de agora para frente. E aí você vai ver João 14, versículo 1, não tenha medo, né? Não se turbe o teu coração. Aí a gente vai ver na parábola dos talentos. O que atrapalhou o homem que recebeu um talento? Foi dificuldade para administrar? Foi falta de experiência? O que foi? Medo. Jesus fala constantemente, na fala de Jesus constantemente existe uma prevenção contra o medo. Existe uma grande intenção dele, muito clara, de nos prevenir contra o medo. Não sei se você lembra, Beth, no livro Nosso Lar, o Lísias, conversando sobre a estrutura das escolas em nosso lar, do aprendizado, ele está falando sobre a tecelagem, faz roupa ali, não sei o que ali, a fluidificação das águas, a magnetização das águas acontece no Ministério da União Divina, é o único trabalho realmente, vamos dizer, entre aspas, material do Ministério da União Divina, porque é uma coisa muito importante, tem que ser assim e tal. Aí ele vai falando disso, daquilo, tem curso isso, a Veneranda dá curso daquilo. Eu queria assistir uma palestra da Veneranda, infelizmente não lembro se eu assisti alguma, acho que não. E aí tem uma hora que ele fala, existiu um momento em que em nosso lar se instituiu uma escola contra o medo. Olha que interessante, ele não está falando de um curso. Você lembra disso, Beth? Não lembro. Nosso lar não tem um curso, nenhuma aula, não é uma matéria, nenhum curso universitário. É uma escola. Agora eu estou lembrada. Tem uma escola contra o medo. Porque o medo nos paralisa. O medo é o nosso grande desafio. Porque além de trazermos na nossa bagagem espiritual todos os medos que já passamos em muitas vidas, isso ficou registrado no nosso inconsciente, porque o inconsciente é tudo. Inconsciente é a somatória de todas as nossas encarnações, todas as nossas experiências, até do mundo animal. E tudo isso está lá. Então, trazemos, por exemplo, tem gente que morre de medo de aranha e não tem motivo para ter medo. Mas é coisa assim, que está lá no seu íntimo.
Mas também tem os medos que nos são impostos pela sociedade, que nem quando os pais dizem assim, olha, para as crianças, e com justa razão, você não converse com estranhos. Só que chega na idade adulta, se a gente não confia em estranhos, não confie. Se a gente continuar acreditando já numa idade adulta que não pode confiar em nenhum estranho, a gente não consegue nenhum emprego. Então, existe muita coisa para vencer dentro de nós. Só Esse tem medo é uma. muito. Na música só tem uma coisa que o medo fez uma coisa boa, que eu me lembro, né? O Belchior cantando, foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez na tua mão. Mas eu só falei disso lembrando do que você falou. Se a pessoa realmente não confia em ninguém, não vai entrar no avião, não vai entrar num ônibus, não vai entrar num Então, Uber. falando em avião, sabe que o medo, ele interfere imensamente no nosso estômago, no nosso aparelho digestivo, é psicossomático. Por exemplo, a raiva, o ódio prejudica o fígado. Mas o medo interfere tanto no pulmão, na asma, como no estômago. E pulmão e estômago, eles são embriologicamente, tem um rastro embriológico, eles se desenvolvem juntos e depois se separam. Então, até na acupuntura, existem os meridianos que ligam pulmão e estômago. Mas, olha, só falando em avião, o que acontecia? Você não, Fredson, porque você é menininho ainda. Há Hum. décadas atrás, sabe o que acontecia quando as pessoas tomavam avião? Tinha lá o saquinho de vômito. Muita gente vomitava porque De medo, era né? assim aterrorizante pegar um avião. Imagina, eu vou ficar pendurada no ar. Hoje em dia a gente sabe que o avião é muito mais seguro do que o carro numa estrada. Ninguém mais vomita no avião, porque esse medo foi superado. Então, o medo não faz mal só para os nossos relacionamentos ou para essa limitação em relação a sair da zona de conforto. Nos leva a um adoecimento, inclusive. Então, é um grande aprendizado para muitas encarnações. Só que tem uma coisa muito séria. Existem medos de ameaças reais. Isso é muito importante porque é uma proteção. Porque quem não tem medo, ele pode até ser tão imprudente que acaba perdendo a vida. Então, O medo é importante. mas e se for um Mas espírito superior? tem medos imaginários, que estão É, aqui, ó. É é isso que a verdade. gente precisa Não trabalhar. sei, não sei se você conhece, tem um autor, acho que ele não é espanhol não, ele é aqui da América do Sul, chama Emílio Mira e Lopes. O Ah, Mira e Lopes. sim, os 4 pilares da alma. Ele tem um É livro, um o livro livro mais famoso fantástico. dele, o livro mais famoso dele chama-se Os Quatro Gigantes da Alma. Os 4 gigantes. O medo aparece como o primeiro gigante. Eu tinha um livro desse de 58, eu perdi esse livro, né? Eu Então é tenho medo, ele. ira, o amor e o dever. Oi? A gente estudou, eu tenho esse livro, se você quiser, a gente estudou na psicologia, na faculdade de psicologia, a gente estudou esse livro. Esse Ele é cara, muito importante. ele é fantástico. E ele vai analisar o medo, né? E ele fala que com o desenvolvimento, tem o medo, a ira, medo gera ira, e o amor gera o dever. É um trocadilho que a gente faz depois que lê o livro inteiro, porque é medo, ira, amor e dever. O medo gera ira e o amor gera o dever. Então a pessoa que tem ira, na verdade, não é que ela é absurdamente corajosa, né? É um reflexo do medo. Eu acho que por várias razões, inclusive por isso, que Jesus enfaticamente fala de maneira a nos prevenir contra o medo. E o medo é justamente a primeira coisa que acontece com a gente quando a gente sai da zona de conforto. Primeiro Sim, passinho que a gente dá depois que sai da zona de conforto é encontrar o medo. Mas por que a gente encontra esse medo fora da zona de conforto? Justamente pelo desconhecido, não é? É justamente pelo desconhecido. Tanto que a primeira coisa que acontece depois que a gente supera o medo é entrar na zona de aprendizado. E não na zona de crescimento, né? Mas sim na zona de aprendizado. Né? Nem todo aprendizado necessariamente representa crescimento espiritual, por exemplo. Né? É parte do crescimento espiritual, mas a evolução espiritual mesmo ela é a junção das duas coisas, do aprender intelectual e moralmente.
Então, eu vejo que existe, não só por parte de Jesus, mas aqueles que o entenderam. A Joana fala muito disso, não é? Uma pessoa que você gosta também, que é a irmã Dufour, ela também fala muito sobre essa questão de superar os medos, de aprender a viver. E o medo, quando eu particularmente tenho uma afeição muito grande pelo livro do Emílio Miri Lopes, quando ele fala do medo no começo, ele vai falar do medo nos seus aspectos embrionários, no seu aspecto na formação do embrião, da célula, do feto. Ele já mostra que o medo ali existe como uma ferramenta de proteção. Só que ele não se justifica, mesmo em relação aos perigos, Beth, você me permite e pode ficar à vontade para comentar se você não acha que faz sentido, mas quando o espírito evolui, de fato, há uma condição de superioridade, não há mais necessidade do medo nem por conta da segurança. Porque o espírito superior ele não é imprudente. Né? Ele não se torna imprudente porque ele não tem medo. Ele simplesmente tem uma percepção da realidade muito maior do que as demais. Então, existem alguns adolescentes que têm a síndrome do herói. Então, eles, na verdade, eles têm medo, mas camuflam esse medo, reprimem esse medo. E aí eles se tornam imprevidentes, eles se tornam irresponsáveis. Explosivos. Impulsivos. Vamos dizer que alguém chegue na beira de um precipício. Eu não tenho medo. Chega bem pertinho. Caiu. Então, quando a gente entra nessa zona do medo, sair dessa zona de conforto e adentrar a zona do medo, é que a gente precisa ser muito lúcido para reconhecer. Nós, ainda nesse estágio evolutivo ainda tão pequeno, quais são os medos reais, quais são os medos imaginários. E aí entra o autoconhecimento. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar a conversa a respeito da zona de aprendizagem na próxima live que a gente conseguir fazer junto. Aí você vê a sua agenda, a gente vê o dia que a gente consegue e a gente fala um pouquinho sobre, dá um passo além para falar um pouco sobre essa zona de aprendizagem. Não é? E como não existe aprendizagem sem autoconhecimento, né? Aí a gente vai acabar falando um pouquinho de Agostinho também. O que você acha? Maravilhoso, maravilhoso. Adorei sua ideia. Então tá bom. Então semana que vem a gente faz mais. Beth, faz a prece pra gente de encerramento, para eu não precisar colocar música. Então, nós agradecemos muitíssimo a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos ao nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, que tanto nos ama. Agradecemos aos mentores amigos, aos mentores do Recanto de Paz, e pedimos, Senhor, dá-nos lucidez para que possamos fazer as melhores escolhas, para que possamos sair dessa zona de conforto, que possamos aproveitar essa encarnação, para que possamos crescer, mas sempre visando o amor conosco, o amor ao próximo. Ser conosco, Senhor, abençoa nossa semana, abençoa nossos familiares, todos que aqui estamos. Que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, gente. Valeu e até amanhã. Amanhã, 7 horas, tá bom? Com o Sérgio Piccolo. Ele vai falar sobre macumba, feitiçaria. O que mais que ele vai falar? Mal olhado, mal agouro. Será que essas coisas pegam? E se pegam, como é que funciona? Amanhã, 7 da noite. Encontro marcado com Sérgio Piccolo. Tá bom? Beijo a vocês.